Você já tá sabendo que o governo tá querendo cobrar 3,5% de IOF sobre as criptomoedas? E o pior, isso pode ser aprovado por decreto pelo presidente da República, ou seja, na canetada. Então isso pode acontecer antes do que a gente esperava. Por isso você já tem que estar preparado e com as informações em dia. Então já fica comigo até o final aqui para você também ficar por dentro do motivo pelo qual o governo está querendo fazer isso. Então, para começar, eu já quero dizer que se você é um investidor que investe menos de 10 mil reais em criptomoedas, assim como eu também, a gente pretende investir cada vez mais, é claro, mas só para te adiantar aqui, para você não chegar no final desse vídeo e pensar: ah, esse vídeo não foi feito para mim, porque eu não vou investir mais de 10 mil reais ainda. Se caso você é um investidor pequeno, eu já vou te adiantar aqui. Essas alterações não vão impactar no seu bolso agora, nesse momento. Mas é importante, claro, que você saiba do que vai mudar, do que está acontecendo, até mesmo para você ter mais conhecimento e ter essa experiência já de agora. Então, o governo está querendo cobrar IOF da mesma forma que ele cobra quando você vai comprar dólar, por exemplo, porque você precisa fazer o câmbio. E quando você vai trocar uma moeda para outra, converter, né, você paga um IOF. Nesse caso, é de 3,5%. Coisa que não vai ser difícil de ser aprovada, né, já que o governo não gosta de quem investe, de quem decide construir uma alta renda. O governo odeia aquele tipo de cidadão que saiu do zero, construiu um patrimônio, enriqueceu e agora quer investir. E para isso, a pessoa precisa arcar com esse tanto de tributo. Precisa destinar 3,5% do valor que quer investir para imposto. Vê se pode, né? E além disso, o governo pode fazer isso de um dia para o outro. Eu não sei se o governo ainda não percebeu, mas fazendo isso, os investidores somente afastam do Brasil e vão investir o seu dinheiro em outros lugares, porque esse tipo de tributação que ele está querendo fazer é algo regional. Então, os investidores, sabendo, né, que outros países têm um incentivo maior em relação a isso, eles vão migrar para outros lugares, eles vão querer investir em criptomoedas fora do Brasil. Coisa também que eu iria fazer se caso isso realmente for aprovado e se eu fosse investir mais de 10 mil reais nesse momento, né? Como eu ainda não pretendo, mas futuramente com certeza, aí sim a gente precisa fazer essas manobras. E por isso que o Brasil é um país em que o seu próprio presidente desestimula os investidores a investirem aqui. Então olha só, por que o governo quer isso? Justamente para neutralizar o tratamento tributário entre ativos, porque para quem não sabe, hoje em dia as criptomoedas são tratadas de forma diferente de outras operações financeiras. Então é o que eu falei, hoje em dia se você quiser trocar real para dólar ou para euro ou qualquer outro tipo de moeda, você paga o IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira. Porém, com as criptomoedas isso não acontece ainda, né? Mas não deve acontecer mesmo, porque criptomoeda é um tipo de investimento, não deve ser usado como uma moeda onde você enxerga ela, por exemplo, como algo de troca. Só que o governo está fazendo isso não pensando, sei lá, em algo realmente que faz sentido. Ele quer apenas arrecadar. Ah, isso daqui tá deixando brechas fiscais. As pessoas estão deixando de pagar porque estão investindo em criptomoeda. Ou as criptomoedas deveriam ser consideradas uma moeda normal, assim como o dólar, como o euro. Galera, pra mim isso não faz sentido. Deixe aí nos comentários a sua opinião, mas isso pra mim é totalmente injusto com a população, ainda mais pra aquele tipo de pessoa que tá buscando investir, buscando crescer, e aí tem que ficar pagando imposto porque o governo não honra com as suas contas, com os seus pagamentos, não sabe gastar da melhor forma. Outra coisa que o governo disse é que isso vai servir para evitar arbitragem tributária. Sem o IOF, investidores poderiam usar criptomoedas para driblar tributação sobre câmbio e remessas. E a última justificativa, né? Novidade, aumentar a arrecadação. O IOF já foi intensificado em outros setores para melhorar as contas públicas. Ô dó, né? O governo recebe pouco. E agora, por que essa medida preocupa o mercado de criptomoedas? Até mesmo especialistas já criticaram essa proposta por motivos bem óbvios. O primeiro deles é a ausência de base legal e econômica clara.
Falta motivos de fato para justificar isso que eles estão querendo fazer. Até porque advogados já afirmam que seria injusto tributar a criptomoeda de forma diferente de outros ativos. O segundo motivo é justamente pelo fato de frear a inovação e investidores que querem investir no Brasil. Altas tributações podem desestimular negócios e startups do setor, com certeza, né, galera? Então isso daqui, acredito que você já entendeu bem, já consegui deixar bem claro. E outra coisa, né? Se tratando de quem pode ser impactado. Investidores menores, como eu falei, pessoas físicas que compram menos de 10 mil reais, estão isentos ainda, né? Até o momento, se eles não decidirem mudar isso, coisa que já aconteceu em relação à venda de criptomoedas, porque antes, se você não sabia, né? Os investidores que vendiam menos de 35 mil reais em criptomoedas, antes eram isentos, tá? Só pagava imposto antes na venda se você tivesse lucro e fosse acima de 35 mil reais. Depois, agora em 2026, o que eles fizeram? Agora todo mundo, até mesmo um pequeno investidor, se você lucrar 100 reais ali, você tem que pagar uma alíquota fixa de 17,5. Olha só para você ver, porque antes isso era flexível, né? Tinha algumas variações, tinha que se enquadrar dentro de alguns critérios e as alíquotas também eram variáveis. Então, se já estava ruim com essa mudança de tributação em relação à venda dos seus bitcoins, qualquer pessoa agora que lucrar, independente do valor, vai ter que pagar essa alíquota, mesmo que seja um investidor pequeno. Imagina depois que entrar essa nova alíquota aqui de 3,5% de IOF logo na compra. Ou seja, você já vai começar investindo pagando. Então, o investidor hoje em dia não tem um dia de paz, pelo amor de Deus. E detalhe, aqui tá dizendo que os investidores que vão ser isentos são aqueles que vão investir menos de 10 mil reais. Mas será até quando que isso vai ser? Se for aprovado mesmo, será que isso vai permanecer por muito tempo, essa isenção? Porque, como eu acabei de dizer, né? Agora até mesmo investidores pequenos que lucram 100 reais pagam uma alíquota fixa que antes não era fixa e também antes tinha uma isenção até 35 mil. Agora, a segunda pessoa que pode ser impactada com essa mudança, as pessoas que investem em stablecoins e quem usa criptomoedas para câmbio. Então, como a proposta é equiparar stablecoins e operações de câmbio, isso abre um caminho para essa cobrança de IOF. Então, por isso eles estão querendo equiparar. E por último, as que vão sofrer impactos também são as empresas e exchanges. Então, para resumir, o que a gente pode esperar agora nesse momento? Ainda a gente precisa esperar a confirmação disso, né, de fato, ver o que vai acontecer, mas, na minha opinião, isso já não é nada bom. Deixe nos comentários se você acha que isso é justo ou injusto. Para mim é injusto com toda certeza, já que o governo arrecada muito e agora ele que está querendo usar essa brecha, já que ele percebeu que o total de ativos declarados no Brasil saltou de 94,9 bilhões de reais em 2020 para 415,8 bilhões em 2024, uma alta de 438% no período. Então, já que as pessoas declararam, né, esses ativos, começaram a mostrar interesse de fato nas criptomoedas, o governo acendeu aquele alerta. Opa, vamos cobrar imposto aí, porque isso daí não tá certo não, esse povo tá investindo demais e eu estou ficando sem nada. Agora o governo também tá querendo entrar como sócio aí nos seus investimentos. E você vai deixar? Agora, pra gente finalizar, uma dúvida que pode ser bastante comum e que você pode ter nesse momento. Mas o Bitcoin, ele não deveria ser centralizado do governo? Por que então o governo tá querendo intrometer, já que eu não tô investindo em algo que é descentralizado? Galera, o Bitcoin é sim descentralizado, só que isso não o torna invisível. O Bitcoin é peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Você vai transferir, por exemplo, seus Bitcoins da sua carteira para uma carteira de uma outra pessoa depois que o próprio sistema, depois que a blockchain valida essa transação. Isso sem a intermediação de um banco, de um governo. Só que você, como cidadão de um país, você tem que seguir as leis que está nesse país. Você tem um CPF, você é rastreado. Então, as transações que você faz, elas não são invisíveis. Por isso que o governo consegue ver
esse tanto de declaração que teve, dessas pessoas que investiram cada vez mais em Bitcoin de 2020 para cá. Então, o que você precisa entender é que mesmo o Bitcoin sendo descentralizado, você vai pagar imposto porque imposto é territorial. Cada país tem a sua forma ali de tributar. E se você deixar o Bitcoin por muito tempo, por exemplo, só guardado, não comprar e nem vender mais, aí você não paga nada, mas você está sujeito a essa tributação quando você for realizar o lucro dela, a venda, né? Ou então a compra novamente. Quando você compra ouro e vende ele, obtém lucro, você também está sujeito à tributação. O principal intuito de você ter Bitcoin em sua carteira é usar ele como proteção e não como especulação, como a maioria das pessoas fazem, e é errado. Então, se você já tem esse objetivo bem claro, usa o Bitcoin para se proteger no longo prazo, não está pensando em especular, assim como o ouro. O ouro é usado também como proteção, uma reserva de valor. Só que as pessoas estão enxergando o Bitcoin de uma forma bem distorcida. Estão usando ele para ganhar dinheiro no curto prazo, coisa que não é o intuito dele. Galera, esse foi o vídeo então, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Agora é aguardar, vamos ver o que isso vai virar. Eu espero que muitas pessoas comecem a ir contra isso, espero que isso não seja aprovado, por mais que o governo pode fazer isso na canetada. Deixe aqui nos comentários se você acha que isso é justo ou não. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!